Olá, Olá, tudo bem? tudo bem? Boa noite. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou. O que que eu vou fazer? Eu vou ler a sua apresentação e dar o recado pro pessoal. Tem muita gente que chegou no projeto ou conheceu o projeto depois do início. E eu quero lembrar todo mundo que a gente tem muitos vídeos lá no YouTube é, que ficaram de lives anteriores. Então tem desde a primeira, que foi lá no dia 4 de abril. Então, quem quiser conferir, tem diversos temas, diversos professores. E também lembrar que o prazo para participação e sugestão do Tratado de Marrakech, que foi tratado aqui no canal mesmo pela professora Mara, é isso? É. Da USP, que ela também é da FEBAB, está se encerrando. Então, quem quiser participar, inclusive a gente ontem disponibilizou, acelerou o processo, né, e disponibilizou a live da professora Sueli, né? Sueli, não é Mara. Não. É, que fala sobre o assunto para lembrar a comunidade da biblioteconomia, da ciência da informação e interessados que assistem o projeto aqui possam participar. Então, quem quiser se inteirar mais, saber do que está sendo falado, dar sugestões, tem todas as informações lá na página da FEBAB e tem essa live lá no nosso canal da professora Sueli, a gente disponibilizou ontem em caráter de aceleração para o fim do processo, né, para ajudar o pessoal. É, então, como a gente disse, hoje a nossa conferência é com a Cida Fernandes, que também está sendo muito recomendada, muito mesmo, Cida, de verdade. Ave Inclusive, você viu, Maria, né? que A profe... a- responsa! Até a Silvia Castrion, né, inclusive, sugeriu você também no e-mail, foi muito Silvia é engraçado. uma querida. É, E hoje o nosso tema é bibliotecas comunitárias e resistência cultural na formação de leitores. Gente, esse é o subtítulo do livro. Acho que a Cida Aqui, pode falar mais, mas aqui. a gente vai disponibilizar depois. É, Eu mandei o o, link. a gente vai disponibilizar certinho. E aí, acho que, né, quem não conhece deveria conhecer, esse livro deveria ser referência. Enfim, e aí vamos para a live que eu já estou enrolando muito. A Cida, gente, é formada em biblioteconomia pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. É responsável pelo programa Direito à Leitura do Centro Cultural Luiz Freire, assessora do programa Prazer em Ler, PPL, e da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. Integra o grupo de pesquisa Bibliotecas Públicas do Brasil, Reflexão e Prática, o GPBP da Unirio, e coordenou o projeto Mais Bibliotecas Públicas pelo Centro de Desenvolvimento e Cidadania, apoiando, apoiado por edital público do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que era vinculado ao nosso querido MINC, né? Entre 2013 e 2015. É pesquisadora dos temas relacionados às políticas públicas de leitura, especialmente envolvendo o direito humano à leitura e as bibliotecas públicas municipais, escolares e comunitárias. Desenvolveu o sistema de classificação por cores para a literatura de ficção e poesia, que hoje é utilizado por dezenas de bibliotecas comunitárias e escolares em vários territórios do país. Inclusive, a gente estuda isso na disciplina aqui, eu só queria dar Ah, essa é? adendo. Ah, legal. Coordenou a pesquisa sobre bibliotecas comunitárias e formação de leitores, publicado no livro O Brasil que Lê, Bibliotecas Comunitárias e Resistência Cultural na Formação de Leitores, publicado pela Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias em 2018. E ministra cursos de formação para profissionais nas áreas de formação de leitores e organização de acervos literários. Então, se a gente vai para aqueles 25 e 30 minutos, eu esqueci já no começo, meu nome é Wallace Santana, né? Que o povo que chegou depois não sabe quem é. A gente vai desativar os comentários agora e a gente Tá, volta com eles mais ao final da fala pra gente bater aquele papo. Então é ok. com você. Pronto, eu vou tentar ser concisa, né?
Eu fiz um filtro, porque a pesquisa é muito extensa, não dá para esgotar ela. Então, eu coloquei pensei em algumas questões que acho que assim que é para provocar as pessoas a também interagir com essa informação, né? Então, primeiro eu queria agradecer ao Webconcib, que eu acho assim que está sendo, se tem uma coisa, uma descoberta dessa pandemia, é a capacidade criativa dos bibliotecários e bibliotecárias e das temáticas que eu estou achando isso muito bacana, eu tenho seguido. E são temáticas importantíssimas, né? Que muitas vezes na academia a gente não toca, e está vindo para esse cenário aqui, está sendo muito bacana, muito alentador, né? Dá muita esperança, eu acho. E queria agradecer também, eu acho que essa pesquisa, ela é resultado do envolvimento de um conjunto de pessoas que acreditou tanto na necessidade como na potencialidade desse estudo, né? Então, aí tem, em primeiro lugar, a RNBC, que a gente já vinha conversando há algum tempo, sobre a importância de ter um estudo. Você tem estudos que dizem que brasileiro não lê, né? Você tem estudos, mas você não tem estudo sobre biblioteca comunitária. O único estudo que tinha até então, que envolvia mais de uma biblioteca, que envolvia um campo, foi o estudo de doutorado, a pesquisa de doutorado da Elisa Machado, né? Mas você tinha estudos assim de uma biblioteca ou outra, um aspecto ou outro. Você não tinha dados e você não tem dados censitários, né? O estudo que a gente fez é um primeiro estudo exploratório, quali quantitativo, mas ele não tinha a perspectiva de esgotar o assunto, senão que mapear um campo a partir de uma perspectiva que é essa, de formar leitores, né? Então, aí se juntou a professora Elisa Machado, da Unirio, né, do Grupo de Pesquisa de Bibliotecas Públicas, a professora Esther Calan de Rosas, do Centro de Estudos de Educação e Linguagem da UFPE, eu pelo Centro de Cultura Luiz Freire, pelo PPL se juntou toda a equipe, na época, Janine Duran, Patrícia Lacerda, Camila Leite, Érica Versosa, Liliane, Adriana, então toda a equipe que trabalhava no Prazer em Ler se juntou para desenhar essa pesquisa. E a gente agradece também a todos os demais apoiadores, que o Instituto CEA teve um papel muito importante em apoiar esse estudo, e posteriormente a Fundação Itaú para Educação e Cultura na impressão do material, né? Então, se não fosse todo esse conjunto de pessoas se mobilizando, a gente não teria conseguido fazer esse estudo. E o que motivou a gente? Primeira coisa, a gente não ter dados, não ter estudos sobre isso, como eu já falei, né? A segunda coisa é essa repetição. O brasileiro não lê, brasileiro não gosta de ler. E a terceira coisa é a evidência do crescimento de iniciativas da sociedade civil pedindo livro, leitura, literatura e biblioteca. Então, desde os anos 2006, do movimento pelo PNLL, você tem a efervescência de uma sociedade civil que constrói biblioteca, que não tem acesso a esse direito, né? E tem feito das tripas coração para criar esses espaços nas comunidades. Então, esses três fatores e a certeza de que esse conhecimento gerado, ele tem um grande potencial transformador nas escolas, tanto de biblioteconomia como de pedagogia. Eu acho que o campo das bibliotecas comunitárias tem muito a ensinar para o poder público como garantir esse direito, né? E aí, então, a gente focou no objetivo de tentar entender e dar visibilidade ao papel que essas bibliotecas comunitárias têm, especialmente no processo de formação de leitores, né? Que eu acho muito legal, o prefácio desse trabalho é feito pela Silvia Castrijão, e ela chama atenção. As comunidades não vestiram a capa da incompetência e de não ter direito à cultura escrita, e foram à luta por essa cultura escrita. E uma coisa interessante que as bibliotecas comunitárias têm em comum, que por mais que elas tenham uma diversidade de ações culturais, a centralidade de tudo está na palavra escrita. E isso tem um potencial de empoderamento fantástico, né? Juntamente com o enraizamento comunitário e o fortalecimento dessa identidade cultural, as bibliotecas comunitárias se transformaram em motivo de orgulho das comunidades, né? É uma comunidade que gera vida, é uma comunidade que gera literatura, é uma comunidade que gera arte, né? Então, acho que isso é muito importante. E aí a gente, para fazer esse trabalho, a gente teve que também fazer uma definição conceitual, porque não era tudo o que se denominava como biblioteca comunitária que, de fato,
estava dentro do mesmo padrão. Então, a gente adotou a definição do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e definia, que também é adotado pela Rede Nacional de Bibliotecas, que é uma iniciativa coletiva com espaço físico determinado, criada e mantida por uma determinada comunidade, sem intervenção do poder público, que possui acervo multidisciplinar minimamente organizado e tem por objetivo ampliar o acesso da comunidade à informação, ao livro e à leitura. Então, essa é a definição básica. Nesse estudo, a gente chegou a 143 bibliotecas, né, dentro dessa definição. Mas antes eu vou falar um pouco da metodologia e do tempo desse estudo. A gente demorou 18 meses e envolveu 22 pesquisadores, isso é muito interessante. Essa pesquisa, a gente optou pela pesquisa educação, por utilizar a pesquisa como uma ferramenta também de formação dos mediadores, das mediadoras de leitura, dos bibliotecários e bibliotecárias que atuam nesses espaços. Então, a gente tomou alguns cuidados, a gente procedeu à formação, e eles que fizeram, então, a abordagem da pesquisa presencial. Para a pesquisa à distância, que também teve uma amostra à distância, nos lugares onde a gente não conseguia chegar fisicamente, tinha mais uma bibliotecária responsável por isso, né? A equipe de pesquisa foi composta de 77% de mulheres e 90% de jovens. Jovens entre 20 e 30 anos, e é bem interessante que 94% desses jovens têm nível superior. Aí desculpa, viu? Ela vai continuar chamando. Sim. Bom, falei que é um mito que as bibliotecas comunitárias, eu já ouvi muita gente dizer isso, são espaços pequenos, feitos de qualquer jeito, com gente que não tem formação nenhuma, né? E a gente verificou que não é assim. Da amostragem das 143 bibliotecas que a gente chegou, 45 municípios, 15 estados e o Distrito Federal. Essas bibliotecas, 65% delas estavam articuladas na Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, que foi desenvolvida no âmbito do Programa Prazer em Ler, né? Mas 25% delas, aliás, 35% delas não estavam nesse escopo, e nem por isso tinham tanta pior qualidade. O que se percebe é que a biblioteca é criada porque é uma demanda real, as comunidades valorizam a cultura escrita, sim, e lutam na medida em que ela implanta para que esse espaço vá se desenvolvendo e vá se qualificando. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Para finalizar, 44% delas estão no Nordeste, 42% no Sudeste, 6,3% no Sul, 5,6% no Norte e 1,4% no Centro-Oeste. E a grande maioria delas surge depois de 2006, 52%, e 46%, mais ou menos antes. O que isso aponta para a gente? A importância do impulsionamento de políticas públicas, que foi justamente em 2006 que a gente teve a aprovação do PNLL, né? Depois disso começaram a sair editais voltados para esse tipo de iniciativa até 2013, e saiu um edital voltado realmente para a biblioteca comunitária, né? Para finalizar, acho que a coisa mais interessante, mais importante da pesquisa foi identificar o quanto esses espaços se enraizam, se sustentam e são sustentados por essas pessoas que fazem a diferença, né? Então, você vai ver a maioria das lideranças que está na biblioteca comunitária hoje superou o fracasso escolar. Isso é uma fala muito recorrente. A biblioteca, o vínculo afetivo das pessoas que estão na biblioteca, que são da comunidade, então, que olha para o Wallace e sabe que o Wallace está com cara triste hoje, porque aconteceu alguma coisa que o vizinho ouviu, então, sabe como acolher o Wallace, né? Eu acho que essa construção de vínculos afetivos
e de iniciativa de fortalecer as pessoas para superar aquilo que é intransponível, especialmente se você é negro, se você é pobre e periférico, né? A cultura escrita, a cultura letrada não é para você. Então, esse movimento de acessar a cultura letrada, ele é revolucionário e é uma grande resistência. Mas já falei demais, passo a bola, porque senão eu monopolizo. Eu acho que aí pode vir perguntas. Microfone. É, se dá pra gente, é um prazer muito grande. Você ainda tem tempo aqui, tem acho que Tá? 12 minutos. Se quiser É. apontar mais alguma coisa. Eu acho que assim, eu coloquei o principal para as pessoas também perguntarem, que eu acho que o principal é essa capacidade de resistência, né? Essa capacidade de ressignificação. As pessoas têm um depoimento com muito orgulho de que na sua comunidade tem uma biblioteca, né? As comunidades começam a sair do lugar da marginalidade, da coisa ruim, de negativo, para ter o espaço de vida, o espaço. Acho que isso é a essência, porque tem muita coisa na pesquisa, aí vocês podem perguntar também, porque Sim, eu tô organizando aqui porque vem salpicada. A gente já tinha recebido algumas perguntas no box e a primeira uhum. pergunta que chegou foi: como você vê a questão de internalizarmos muito da cultura norte-americana e europeia e como isso impacta na visão dos cidadãos brasileiros sobre o que é cultura e, consequentemente, o que é literatura e como isso impacta nas comunidades? Pois não dá para generalizar, né? Eu acho que a gente está falando de que a cultura europeia, a cultura americana, que cultura é essa, né? Porque a gente tem diversas culturas, né? E eu acho que a minha experiência na comunidade é que elas dialogam. Então, se você pegar qual é a origem do hip hop, qual é a origem do funk, qual é a origem de cada um desses ritmos, até desse ritmo asiático que tem agora, que pop lá, não lembro como se pop, um ritmo asiático que tem. Então você tem, hoje K-pop. você oi? K-pop, né? K-pop. Pronto. Você tem uma mescla de coisas, então a gente não pode ser purista. O que eu vejo nas bibliotecas comunitárias é que a raiz cultural é muito forte. Mesmo ela dialogando com toda essa universalidade, se você chegar aqui em Peixinhos, por exemplo, for ali no Boca do Lixo, ou for no Alto do Zé Bonifácio, ou for na Biblioteca do Coque, você vai ver tradições, a raiz da tradição cultural dialogando com outras formas. Então, eu não vejo essa contaminação. Acho que isso talvez é mais uma coisa que fica permeado na classe média, né? De que, de fato, nas comunidades. Nas comunidades você vê o que a mídia passa, os bailes, né? Mas a comunidade está muito além disso. E os espaços culturais, como a biblioteca comunitária hoje, se ela não é o único, ela é um dos principais espaços de convivência cultural comunitária, né? E a gente tem visto muito diálogo, não tenho visto essa coisa de não, os americanos dominam, o europeu domina. Não tenho visto, não. Pode ser que tenha outras pessoas aí que estejam na ponta que podem ter outra experiência, né? Não é a minha. E assim, qualquer pessoa que frequenta ou nasce em comunidade sabe o quanto a comunidade valoriza a própria cultura, as próprias pessoas da região, né? É, sim, gente, eu já abri os comentários, então quem quiser mandar perguntas, sugestões, comentários, tá aberto aí o bate-papo. Eu tô por enquanto fazendo as perguntas que a gente já tinha recebido. Eu queria fazer um comentário, deixa eu fazer só um comentário sobre isso, dessa pergunta e dessa valorização que existe. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu acho que a maioria das pessoas percebeu, que tem uma imensa produção de escrita periférica negra agora. E se vocês forem pesquisar, começa também a ter textos que diz que nunca se escreveu tanto e tão mal. Então, isso não é à toa, porque precisa desqualificar uma coisa que é emergente, que é resistência e que é revolucionária, que é essa escrita da periferia, que é essa tomada de cena do universo literário feito por mãos negras, né? Acho que isso é muito importante.
Sim, a mesma coisa fala. Esse comentário me lembrou um comentário que a gente da comissão estava comentando no nosso grupo outro dia, que falam que a própria qualidade acadêmica, né, tem caído e que tem se produzido menos, mas isso se deve ao fato de que agora todo mundo, assim, todo mundo não, mas boa parte das pessoas que não tinham acesso antes estão conseguindo chegar lá, então também é uma desqualificação dessa universidade que abriu, né? E será que a qualidade da universidade caiu mesmo? Que a gente, Sim, antes de então. repetir, a gente tem que olhar. Eu não acho que a qualidade. Tem uma amiga minha, que ela é da Universidade do Rio Grande do Sul, e a quinta-feira eles colocam. Hoje é quinta, então tudo que a universidade tem feito de positivo. E aí se desconstrói todo esse negócio de que, não, porque agora tem muito cotista, então a qualidade caiu, porque os cotistas não têm condição, né? Isso é balela também, a gente não deve comprar essa. Eu diria até o contrário, porque agora tem uma riqueza muito maior de temas, de pesquisa, de vivências, que olhares diferentes, às vezes até para o mesmo objeto que já era estudado. Isso também acontece nas comunidades, né? Justamente, e levam muito a sério esse estudo, né? Sim, a segunda pergunta também é uma pergunta. A gente já teve uma mesa com representantes da biblioteca comunitária, a Vandete e o Túlio. Sim. Também está lá no YouTube. E também surgiu um pouco lá, mas algo parecido, e aí mandaram aqui pra gente algo parecido com o que já teve. A segunda pergunta é assim: a biblioteca nasce da própria comunidade. E como é o entendimento da participação do bibliotecário neste processo? Olha, e aí eu vou falar de cadeira cativa, tá? Eu sou assessora do programa Prazer em Ler desde 2006. Eu fui a primeira pessoa dentro desse programa, bibliotecária, que vem trabalhando a inclusão de bibliotecários no programa. Não é fácil dos dois lados. Eu tive experiências horríveis com bibliotecários que vêm e quer colocar aquela ordem, né? Teve, por exemplo, desde o início a gente trabalha tanto com os financiadores como com os coletivos, a importância do papel do bibliotecário, da bibliotecária, para organizar o conhecimento, para fazer essa engenharia. Eu não acho que o papel de bibliotecário hoje é catalogar livro na biblioteca comunitária. Eu acho que ele tem que pensar em engenharia da informação para capilarizar nessa comunidade. Então, que tipo de informação eu tenho que gerar? Como eu tenho que gerar essa informação? Quais os meios que essa informação deve circular para chegar? Um exemplo disso, por exemplo, automaticamente que começou a pandemia, todas as bibliotecas começaram a gerar literatura para ir para o WhatsApp. Então, a primeira ação que os bibliotecários e os mediadores fizeram é como a biblioteca não fecha estando fechada, né? E isso só foi possível porque tinha bibliotecários e mediadores de leitura junto, né? Então, a biblioteca não é o lugar do bibliotecário ou é o lugar do professor. É o lugar de múltiplas competências. Então, essa é a primeira coisa. No início foi muito difícil por um estranhamento das duas partes, né? O próprio sistema de classificação por cores, ele passou mais de 20 anos para ser consolidado, porque foi uma negociação da linguagem documentária com a linguagem literária de várias áreas do conhecimento, né? Então não foi fácil construir o lugar do bibliotecário na biblioteca comunitária. Hoje, a rede nacional tem 11 redes locais e tem agora, se não me engano, são 14 ou 15 bibliotecários. À medida em que as redes vão aumentando, a gente tem tentado conseguir ampliar a capacidade de geração de recurso para a inclusão de bibliotecários. E os bibliotecários, eles são responsáveis pela supervisão da qualidade técnica, pela organização da gestão dessa informação. Por exemplo, o coletivo de bibliotecárias produz para impactar, por exemplo, no CDBD, então produz conhecimento. Agora elas estão estudando fake news e estão estudando também o protocolo para a retomada das atividades presenciais. Então, isso são bibliotecárias que têm feito estudos junto com mediadores, né? Então, isso é muito importante. Agora, naturalmente, se você disser tem que ter um bibliotecário em cada biblioteca comunitária, você vai implodir, porque, primeiro, que você não tem profissional formado para isso. É a mesma discussão que na biblioteca escolar. Nós temos uma defasagem aí só na rede escolar de quase 170 mil profissionais.
né? Então, você não adianta querer ter um em cada escola, você tem que ver qual é um sistema inteligente que você pode ter um profissional competente que possa fazer, possa ser maestro, né, desse conjunto de unidades de informação, que são as bibliotecas. Então, a gente chegou a esse denominador, a gente tem chegado a isso. O grupo hoje é formado por 14 ou 15 bibliotecárias e um bibliotecário. É um grupo muito concernido, é um grupo que tem um entendimento, fez formação política, tem um entendimento do papel do bibliotecário na luta pela política pública. Então, se a gente quer ter biblioteca escolar, se a gente quer ter um bibliotecário em cada biblioteca, a gente tem que lutar por políticas públicas que garantam essa construção. Eu acho que eu já até me estendi demais. Mas, então, o bibliotecário, ele é enxergado como um agente, como um sujeito político, um sujeito de direito, que ele está em pé de igualdade com a comunidade que constituiu aquela unidade de informação como um direito que ela tem para si e que ela conquistou para si. Só que ela não nega a luta pela política pública. Isso tem que ser reconhecido como política pública. Não sei se eu complexifiquei muito. Não, não, foi bom. Tem até uma pergunta relacionada um pouco com a resposta, que é a 4 e aí eu vou pular a 3 aqui no caso. A 4 é assim: muito se fala que a biblioteca comunitária nasce onde não tem biblioteca pública ou escolar. No caso, se tivermos essas bibliotecas, as comunitárias deixarão de existir? Não, eu acho que existe a biblioteca comunitária, ela tem um perfil, a biblioteca escolar tem outro, a biblioteca pública tem outro. Começa porque no Brasil não tem como na Alemanha, você vai em Kreuzberg na Alemanha, em cada esquina tem uma biblioteca, né? Aqui não tem. Então aqui vou te dar o exemplo de onde eu moro. Você tem uma biblioteca no centro de Olinda, que ela é muito defasada, ela é muito aquém do que a comunidade necessita. E você tem Peixinhos, que tem quase 60 mil habitantes, que fica, as crianças não têm como ir a pé, porque é muito perigoso, tem pista, né? Dá para ir a pé, demora um pouco, é uns 5 quilômetros mais ou menos, mas é muito perigoso. Para a criança pegar um ônibus, ela vai gastar no mínimo 8, 9 reais. Ela vai ter que ir com a mãe. Então, essa criança não tem acesso a essa biblioteca. E ela não está tão longe de onde é a comunidade. Mas, quer dizer, as bibliotecas públicas, elas não estão no centro das comunidades, elas estão no centro das cidades. E na periferia das cidades, você tem, acho que São Paulo que tem, eu acho que o Rio Grande do Sul, algumas. Aqui agora começou a descentralizar, né? Mas nós temos 5 para 1,5 milhão de habitantes. Então, é centralizada em lugares mais próximos do centro da cidade. Então, uma coisa não elimina a outra. A biblioteca escolar, por exemplo, tem gente que defende que a biblioteca escolar abra para a comunidade. Eu discordo. Se você conhece a comunidade, se você conhece as bibliotecas escolares, elas não dão conta de abrir para dentro. A segunda coisa é você expor a comunidade escolar a pessoas que você não conhece. É diferente da comunitária, porque a comunitária era constituída num espaço muito menor, num território onde quem está no entorno ajudou ela a ser construída, e todo mundo que entra e sai de lá é conhecido dali, né? Então você tem um nível de segurança outro. E a biblioteca pública, que infelizmente hoje nós não temos nenhuma por município. Então, uma coisa não substitui a outra, são redes complementares de serviços públicos de acesso à informação e à cultura letrada, né? Assim que eu entendo. Nunca vai Sim, acabar nenhuma nem outra. sim. E assim, mesmo que criassem do nada bibliotecas públicas em vários lugares, quanto mais bibliotecas, melhores, né? Melhor. Ah, Olha, só para tá, a rede nacional você teria de ser criada da noite para o dia 11, 115 bibliotecas mais ou menos, em 115 territórios, da noite para o dia você vai construir. sim. Ah, tá. A pergunta 3, né, que é a que eu tinha pulado, perguntou assim: alguns bibliotecários tendem a classificar livros como boa ou má literatura. O que você acha disso? Olha, eu já incorri nesse equívoco também, né?
E se a gente for lá pegar Borges e pegar outros autores, a gente vê que a grande riqueza da biblioteca é os diálogos que ela tem, as diferentes visões que ela tem em si. Então, eu aprendi isso também ajudando a construir biblioteca comunitária. Tinha uma biblioteca aqui que foi criada por um movimento cultural juvenil. E aí ganhou uma coleção de Júlia, Joana, Sabrina, né? Aquelas revistas Água com Açúcar. E a primeira coisa que os jovens queriam era jogar fora aquele acervo. Eu, alguns anos antes, teria feito isso, só que quando a gente implantou a biblioteca, as mulheres vinham trazer os filhos, e essas mulheres, elas passavam o dia lavando roupa, passavam o dia e vendo novela de televisão. Qual era a linguagem que chegava mais a elas, né? Então eu aprendi que elas iam acessar aquilo que elas conheciam. Só que aquilo ia chegar uma hora que já não satisfazia mais, aí ela dá um salto adiante, depois um salto adiante, e assim ela chegaria à literatura clássica como chegaram, né? Então, inclusive, o sistema de classificação por cores, ele tem, na constituição dele, essa observação de como as pessoas se formam leitoras, né? De como é o diálogo. Então, eu vou dar um livro cabecésimo para o Wallace. O Wallace não consegue nem ler o básico, como é que ele vai ler o cabecésimo, né? Então, você tem que ter literatura de todas as qualidades, né? E aí, claro, você não vai falar da estética, é literatura para formar leitores, os diferentes níveis de acesso à cultura escrita, né? É uma escada. E esse discurso também é perigoso da boa e má literatura, porque dá margem ao próprio preconceito, né? De classificar como má tudo aquilo que não é feito pelo homem, branco, hétero, Exato. enfim, Porque, por europeu. exemplo, eu posso ter alguns critérios. Se eu vou adquirir literatura, então eu posso ter alguns critérios que dizem respeito à produção gráfica, que dizem respeito ao tipo de letra, que diz respeito à forma de que esse conteúdo tá. Aí sim você tem. Eu não vou gastar dinheiro para comprar literatura de qualidade duvidosa. Vou te dar uma frase, né? Joãozinho era irmão de Maria, ponto. Joãozinho e Maria ficaram sem mãe, ponto. O que você constrói aí? E também tem algumas técnicas de você analisar a produção gráfica, né? E aí não tem a ver com se é de alta categoria ou de baixa categoria, sim a capacidade daquela obra enquanto obra aberta, enquanto obra literária. Né? Sim. É, E aí uma curiosidade que perguntaram aqui, que é a quinta pergunta, é se as bibliotecas comunitárias têm aberto nesse tempo de isolamento, né? Imagino eu que seja esse tempo. E se sim, como tem sido e pensado o cuidado do acervo para evitar o contágio? Então, não, as que são parte da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, não. Elas, desde o início da pandemia, elas fecharam e elas estão se relacionando com os usuários a partir de WhatsApp, a partir de drops literários. Aqui em Pernambuco está passando até numa emissora de TV pública, programações feitas pelas bibliotecas comunitárias, né? Então, elas não estão abertas. Para a abertura, elas estão fazendo esse estudo de quais são os protocolos que elas devem tomar, quais as medidas que devem ser tomadas para receber de volta os acervos que ficaram com as pessoas, né? E para voltar a ter atividade. Então, precisa construir pia, precisa botar divisória. O que precisa fazer para que as bibliotecas possam voltar a funcionar assim que passar essa fase do distanciamento social, né? Sim, gente, também dessa questão do isolamento, eu queria lembrar que a gente aqui do canal já apoia há algum tempo, mas a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias está com uma campanha de arrecadação de donativos e dinheiro em que eles estão auxiliando, né, as comunidades onde as bibliotecas estão presentes, e aí lembrando que são. Eu posso estar errado aqui que eu perdi o briefing que tinha me passado, mas acho que são 22 municípios, não é? É por Enfim, aí. 119, eu acho, bibliotecas Isso. comunitárias presentes na rede. Ou seja, eles têm toda essa capilaridade, né? As bibliotecas conseguem agir exatamente em espaços distantes
do poder público, como apontado nas perguntas aí, falado da questão da biblioteca pública estar nos centros. Então é muito importante. E aí, quando a gente anunciava todos os dias e na live da Rede Nacional, o pessoal fala, mas eu não tenho dinheiro. Gente, eles mesmos já deram feedback. Só de você compartilhar e alguém da sua rede, que Isso. seja uma pessoa, já ajuda bastante. Às vezes eles não conseguem alcançar todo mundo, e aí você tem uma pessoa na sua rede que pode ajudar, e aí já ajuda, enfim. É. E também a gente tem uma novidade aí no mês que vem, que a gente vai falar mais sobre essa campanha. Mas quem puder E- compartilhar, vai lá no arroba da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, que lá tem todas as informações de como doar, ou o folderzinho lá que a gente pode ajudar a divulgar. Isso. E isso é uma coisa bem importante. Todas as bibliotecas ligadas à rede nacional fizeram campanhas de fundo, distribuíram cestas, distribuíram material de higiene, produziram sabão ecológico. Então tem uma força-tarefa com aqueles mais jovens, né, não os que estão em situação de risco, também teve todo tipo de cuidado para não se contaminar e para fazer chegar essas cestas nas famílias que tinham necessidade, né? Sim. Tá, e aí uma pergunta já dos comentários, eu acho que já foi comentado aqui, mas se você quiser fazer mais um comentário breve, perguntaram assim, tanto as bibliotecas comunitárias articuladas com a rede, quanto as que não estão, possuíam a participação de bibliotecários nas iniciativas de sua criação? Não, nenhuma delas teve na iniciativa da criação participação de bibliotecários que eu conheça. Da pesquisa, a gente não fez essa pergunta na pesquisa, então eu não posso afirmar. Mas da rede nacional, não. Da rede nacional, os bibliotecários foram entrando no processo, né? Hoje tem bibliotecárias na rede nacional que criaram bibliotecas em suas comunidades, a partir dessa experiência com a rede nacional, né? Mas as bibliotecárias, normalmente, quase todas elas são de fora da comunidade. São pessoas que foram selecionadas pela rede, que foram capacitadas nessa abordagem comunitária, porque isso é uma coisa, Wallace, que a gente também tem que discutir, que é a formação acadêmica, né? Então, a gente não tem uma bagagem, não é porque o profissional é ruim ou é incompetente, o profissional não traz essa bagagem da academia. Como é que você entra numa comunidade e faz ações de literatura para enraizamento comunitário? O que é enraizamento comunitário? Né? Como que você aborda uma... Eu trabalhei há muitos anos atrás com uma pessoa que não era da área de biblioteconomia e a gente fazia abordagem em comunidades em situações de risco de saúde pública. E a pessoa, a primeira vez que foi num salto 12, com roupa de seda, assim, não tinha como você dizer para ela, olha, você se troca, porque é uma afronta, né? Então você não tem que ir, não estou dizendo que você tem que ir de qualquer jeito, mas você tem que ter uma noção de que você está pisando num lugar, que lugar é esse, e respeitar as identidades locais, né? Isso é muito Sim. importante. É, Tá, tem mais duas perguntas aqui que chegaram agora dos comentários. A primeira é como trabalhar temáticas como gênero e raça em comunidades. É, acho engraçado isso, né? São temáticas que as comunidades já têm trabalhado. Então, geralmente, quando a gente faz essa pergunta, a gente faz a pergunta de fora, ou talvez é alguém que na comunidade não tem conseguido fazer esse diálogo. Eu fui abordada uma vez, e aí foi por uma biblioteca pública, que estava tendo um conflito, os usuários estavam com um problema, que tinha uma turma LGBT indo e criava um problema, tinha um constrangimento, e como é que se ia fazer para se discutir isso? É simples, você procura uma entidade que trabalha com esse tema e convida ela para mediar uma conversa dentro da biblioteca, né? Eu quero discutir a questão de raça. Eu não tenho condições, eu não tenho, mas existem instituições na cidade, na comunidade, que fazem essa abordagem. Então, essas instituições podem ajudar você a fazer essa discussão dentro das bibliotecas, né? As bibliotecas têm sido um potencial fantástico para discutir raça, orientação sexual, as identidades, as diferentes identidades, né? Elas são espaços fantásticos para isso. Se as pessoas que estão lá não têm condição, elas procuram quem tem.
Sim, e assim, como eu moro, né, numa comunidade, e sempre tem gente de militância, de participação de movimento na própria comunidade, inclusive, É, né? justamente. Sim. Uma outra que chegou aqui dos comentários é: na biblioteca comunitária, o que se pode considerar como obra rara? Ah, é, obra rara, aonde eu vi, obra rara é aquela produção da própria comunidade, que está lá e que é histórica e que faz parte da identidade daquela comunidade. Isso é uma obra rara. Como, por exemplo, a coleção do senhorzinho que deu a ideia para o movimento Boca do Lixo criar uma sociedade de poetas vivos. Então, o acervo desse senhor, seu Caetano Alves, é uma obra rara, é uma coleção rara, é uma coleção de muita importância para essa comunidade. Os parâmetros de raridade, pelo menos, eu nunca discuti isso, viu? Estou dizendo da vivência, né? Eu nunca perguntei isso para eles. Mas eu vejo assim: as obras mais raras das comunidades são aquelas que dizem respeito à própria comunidade. Sim. Uma também que foi comentada a biblioteca comunitária é de grande importância para a Agenda 2030. Como é visto isso? Olha, as comunidades são muito importantes para a Agenda 2030, né? E aí você tem que dizer quais são, o que é da Agenda 2030 que é possível e mais emergente para acontecer nesses espaços, né? Porque você tem uma Agenda 2030 para o hemisfério norte e você tem uma Agenda 2030 para o hemisfério sul. Assim, você tem uma Agenda 2030 para a biblioteca de uma universidade privada ou um centro de pesquisa, e você tem uma Agenda 2030, né? E eu acho que o principal é a luta antirracista, antifascista e pela resistência democrática. Eu acho que essa é assim, pelas vidas negras. Eu acho que essa é a principal. Se você não tem a vida preservada, você não tem nenhuma agenda para depois da vida, né? Eu sinto isso. Sim. Uma outra pergunta é como as bibliotecas podem trabalhar a questão da violência contra a mulher, já que nas comunidades tem grande presença. Ah, isso tem uma experiência muito bacana aqui em Pernambuco, que começou no 8 de março de 2019. Né? Uma mediadora de leitura observava numa comunidade e as mulheres iam sempre se abria com ela, né? Porque isso, o bibliotecário, o mediador de leitura, é o psicólogo na comunidade. Então, as pessoas vêm, se abrem, e ela começou a perceber que uma questão recorrente era a questão da percepção da violência, né? Vivida no âmbito doméstico, e ela teve a ideia de mobilizar primeiro para o 8 de março, e a partir do 8 de março, construiu um espaço chamado Papo de Mulher, que é um espaço só para as mulheres. Hoje já tem 3 bibliotecas, que é um encontro mensal, onde é discutido e é tentado enfrentar e empoderar as mulheres para fazer uma frente de resistência. A gente teve um impacto meio avesso, porque numa das comunidades a mulher acabou batendo no marido depois. Aí você explica para ela, não é para nem apanhar, nem bater. Sim, eu até me sinto confortável de falar uma relação a isso. É que aqui onde eu moro tem um circo social, embora não tenha uma biblioteca comunitária, tem um circo social. E o circo faz esse trabalho, tem um trabalho mais antigo com mulheres, e recentemente, foi um pouquinho antes da pandemia, assim que virou o ano, eles criaram um grupo também para os homens discutir essa questão de masculinidade. E também pode ajudar muito. E eu consegui ir em um dos encontros, né, porque as aulas começaram, e assim, os relatos dos próprios homens e ver os homens ali debatendo e se desconstruindo, eu acredito que também se o projeto tivesse conseguido ter dado continuidade, teria trazido também experiências e reflexos nessa questão da violência contra a mulher, né? Já que grande parte, a maioria, são por homens, parceiros, enfim. Com Então certeza. também é um caminho. Aqui, essa biblioteca que começou com o Papo de Mulher, o gestor de lá estava com essa ideia de discutir, os homens de discutirem masculinidades, né?
Mas aí veio a pandemia, virou um pandemônio tudo e Aqui não também ficou. o projeto descontinuou, mas eu acredito que assim que, né, passarmos por isso, o projeto deve voltar. É, uma outra também que chegou, essa também, sempre que é mais comunitária assim, tem essa pergunta, é se existem projetos voltados para a informação em saúde nas bibliotecas comunitárias. Olha, as bibliotecas comunitárias são um campo muito amplo, né? Então, você tem bibliotecas que têm trabalhos na área de saúde, tem outras que têm na área de negritude, de racismo. Então, não é um campo homogêneo, né? É um campo que tem muito a ver com a luta no território, né? Então, tem bibliotecas aqui, por exemplo, que são articuladas a grupo de saúde. Então, essa questão durante a pandemia de produzir sabão ecológico, de fazer essa abordagem mais natural, você tem, né? É bem diversificado esse. Sim, uma outra coisa também que tem falado muito, tem sido falado em todas as lives aqui, é a importância de qualquer biblioteca e da comunitária mais ainda, é a questão das parcerias, né? Também Sim. existe a possibilidade das parcerias com os agentes comunitários, clínicas da família, aqui no Rio de Janeiro é a clínica da família. Eu não sei como são nos outros estados, mas sempre tem ali os agentes comunitários de saúde, enfim. Também é um caminho. E essa é a pergunta clássica, a gente até evita fazer, né, pelo clichê, mas essa tem todos os dias, independente do tema, as pessoas ficam muito preocupadas com o currículo. E a pergunta é relacionada a se o bibliotecário estaria sendo preparado para trabalhar possivelmente numa biblioteca comunitária. Não, ele nem é preparado para estar na escolar, na maioria dos cursos, né? Não vou ser injusta, tem formações que preparam, mas assim, é a minoria mesmo. Eu acho que se focou muito na questão da ciência da informação, como um campo mais abrangente, e se deixou de preparar a perspectiva. Eu sempre achei, desde que eu me formei, desde que eu fui estudar biblioteconomia, uma coisa que eu sempre achei é que a gente não tem disciplinas fundamentais, políticas públicas, né? Não tem didática, não tem a história do pensamento pedagógico, você não tem filosofia, né? Você tem lógica, mas a lógica é naquele campo quadrado da descrição. Você não tem lógica da filosofia como uma abordagem mais ampla, né? Então, eu acho que a gente não tem essa preparação, a gente tem que correr atrás dela, né? O estudo do usuário, por exemplo, na minha época, era muito superficial o estudo de usuário, né? Então, acho que tem que ter, por exemplo, a própria base técnica da disciplina, ela precisa ser revista. Você tem o CDD, o CDU, que hoje já não, ele não abrange mais aquilo que a gente precisa para análise das temáticas das descrições, né? Onde é que a gente enfia as lutas antirracistas, antifascistas, né? Onde é que a gente organiza esse conjunto de informações? Então, acho que a disciplina, a área do conhecimento, ela está sendo desafiada a se repensar e a se requalificar para o que esse mundo precisa da gente, né? E para mim, eu acho isso Sim. excitante. Gente, e assim, uma conclusão que a gente chegou, né, depois de mais de 70 lives que a gente já fez aqui, é que assim, não teria como a gente ter preparação específica para tudo. É claro que existem falhas no currículo, mas assim, a gente não tem como, senão a gente não ia se formar nunca, porque todos os temas que aparecem aqui, e a gente trabalha com diversos temas, as pessoas sempre perguntam do currículo. E uma outra questão que eu também fiquei pensando aqui durante a sua fala, é que, por exemplo, aqui na Unirio a gente tem a chance de ter a professora Elisa Machado como professora, e nem aqui na Unirio a disciplina de bibliotecas comunitárias ou políticas públicas é uma disciplina obrigatória. A gente tem disciplinas computativas, elas são ofertadas, né, inclusive pela professora Elisa, com alguma frequência, mas também não é obrigatório, assim. E aí acho que os próprios alunos podem demandar. Uma das vezes eu lembro que foi a vez que eu consegui cursar, ela foi ofertada porque os próprios alunos demandaram da escola que aquela disciplina optativa fosse ofertada, né? E aí, claro que a gente ia aproveitar a professora Elisa, já que a gente tem a chance dela estar aqui.
Mas, assim, também dá para fazer isso, dá para procurar formação continuada. Acho É, que isso é uma coisa essencial, de você ter, por exemplo, a essência é o aluno, o estudante, a pessoa em formação, identificar como é que ela aprende e ela se tornar um sujeito aprendente, né? Eu acho que a formação política ela é a participativa, como você participa da vida da sociedade, da comunidade, né? Qual o grau de interesse que você tem sobre as coisas? Então, isso é uma coisa que, na verdade, não se aprende na escola, né? sim, e só da pessoa já conseguir perceber aquele gap no conhecimento já é um. Pô, já identifiquei, falta isso, eu quero aprender isso. Se não me é ensinado, eu vou correr atrás de outra forma, assim. É, Você já tá um passo à frente de identificar que falta aquela formação, né? justamente. É, uma última pergunta que tinha chegado aqui, a gente ainda tem 7 minutos, é relacionada à produção de recursos, que muitas bibliotecas comunitárias não têm recursos. E como as bibliotecas podem desenvolver ou ações que podem ser feitas para levantar esses recursos? Olha, hoje elas fazem um se vira nos 30 danado, né? Então vai desde bingo, rifa, venda de serviços, né? Venda de serviços ainda é menos, mas eu acredito cada vez mais que com a qualificação que as bibliotecas têm tido, elas podem sim vender serviços que apoiem as redes públicas estaduais, escolares, né? As redes privadas. Os editais públicos, que infelizmente depois do golpe eles deixaram de existir, né? Depois que deceparam o MINC, mas eu tenho fé que a gente vai lutar, a gente vai conseguir reverter essa situação. A gente precisa regulamentar o Plano Nacional de Leitura Escrita, precisa abrir a caixinha do fundo público, precisa destinar recurso. Os editais privados, que hoje você tem muito menos, né? E as cotinhas que as comunidades mesmo fazem, né? Então você tem, por exemplo, tem bibliotecas financiadas pelo Criança Esperança, tem biblioteca pelo Fundo Cristão, então você vai buscando nas organizações de apoio ao desenvolvimento os recursos, mas a nossa luta é para que se reconheça a biblioteca comunitária como biblioteca complementar ao sistema público e que tenha dotação orçamentária e que tenha mecanismos de acompanhamento da qualidade, está entendendo? Sim, Mecanismos de monitoramento. isso já acontece com várias escolas, né? Tem instituições ONGs que tinham escolas ou creches e aí foram reconhecidas e aí ganham um voucher do governo para manter aquela instituição de alguma maneira. Claro É, que não é o suficiente, mas já é alguma não, coisa, né? Se a gente eu sou contra o conseguir isso. voucher, eu acho que tem que ter, tinha que ter, por exemplo, vamos pensar, digamos que tenham 2.000 bibliotecas comunitárias no Brasil. Qual é o custo médio necessário mensal para você manter o padrão de qualidade? A gente fez um estudo, isso, eu e Elisa Machado, sobre o custo-qualidade da biblioteca comunitária. Então, você precisa ter aquele valor, então, como é que você mobiliza esse valor? Então, você discutir a política pública para que tenha financiamento, tenha esse orçamento e tenha mecanismos de controle, né? Se Sim, você dá 1 trilhão para banco, me desculpa que você podia dar alguns milhõezinhos para as comunitárias, né? sim, chegou uma última aqui que eu acho que dá tempo. É, a Gil Bíblio perguntou se a articulação entre a rede e o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas pode ajudar e se sim, como? Já ajudou, né? Já ajudou na época, inclusive, que a Elisa Machado era a coordenadora. Hoje já se desmontou tudo. Então, hoje você tem lá uma lista de bibliotecas para inglês ver. Você não tem nada, não tem um sistema hoje, né? Agora, o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas contribuiu muito, inclusive, com a definição, com o primeiro edital que teve em 2011, depois 2013. Então, estávamos construindo políticas públicas para o livro, leitura, literatura e bibliotecas, que a gente não está mais, né? Mas a gente precisa retomar isso, porque estávamos no caminho certo. Sim. Cida, a gente está chegando no final aqui, tem 4 minutos, e eu já quero agradecer. Para mim, particularmente, foi incrível. O pessoal da comissão aqui também está elogiando bastante.
O pessoal aqui também tá parabenizando, enfim, e falando aqui. Eu acho que foi muito importante para todo mundo. É muito bom ouvir gente que sabe o que tá falando, né? E que já participou na prática, com pesquisa. É, então, assim, a gente agradece. Realmente a gente admira o seu trabalho, o da Rede Nacional. Quero lembrar também a todo mundo da campanha, né, que foi falada aqui, da Rede Nacional de Sim. Bibliotecas Comunitárias. Então, gente, não tenho como ajudar financeiramente? Compartilha. Alguém da sua rede pode ter como ajudar, e, enfim, e a gente vai multiplicando essa rede e capilarizando essa ajuda, né? É, já que as lives dos cantores não conseguem, tipo, um dinheiro muito alto, esse dinheiro poderia ser capilarizado, assim, né? Enfim, convençam aí seus amigos que têm uma melhor condição nessa pandemia. Eu também quero lembrar todo mundo que amanhã a nossa live é com a professora Valéria Vals, ela é professora da Ótimo. FESP, e o tema é a ressignificação do fazer biblioteconômico frente à nova sociedade, que é uma pergunta que todo mundo tem se feito. E aí, Cida, a gente tem 2 minutos ainda. Eu volto para você fazer seus agradecimentos, suas considerações É. finais, sua mensagem para quem assistiu a gente aqui até agora ou quem vai assistir depois. Não, eu agradeço o convite. Eu espero que ninguém tenha se sentido engodo, porque o tema era pesquisa, mas não adianta ficar dando dados. Eu acho que essa conversa sobre o sentido além dos dados, né, é muito importante, assim. Se você não conhece uma biblioteca comunitária, conheça. Acho que é uma experiência que todo profissional de biblioteconomia tem que ter. Tem que ir de coração aberto e olhar e entender, porque é uma escola que eu tive na vida. Eu fui privilegiada desde 1998, ter tido a oportunidade de ajudar a construir uma biblioteca comunitária aqui, e de lá para cá eu nunca mais parei de estar junto com esse campo, tanto as escolares quanto as públicas, mas as comunitárias é uma experiência fantástica. Então apoie, ajude, e se some junto com a gente, vamos lutar por política pública, é Sim, essencial. e ao invés de ficar reclamando que lá não tem bibliotecário, ou que não foi criado por um bibliotecário, Isso! vai lá e seja o bibliotecário que participa dessa comunidade. É, pela live que a gente teve com a rede, pela conversa que a gente tem tido, que inclusive vem uma novidade aí, na virada desse mês agora, eles são super receptivos, toda a comunidade é receptiva à ajuda, auxílio, a gente usa nosso conhecimento técnico, e humanístico também, né? Enfim, nosso conhecimento. E é uma forma da gente devolver aquilo que é a faculdade pública, já que a maioria dos cursos de Bíblia são de faculdades públicas, para sociedade, né? Enfim, então, como a professora disse, vão às bibliotecas comunitárias, auxiliem, curtam as páginas. Muitas delas têm páginas aqui no Instagram, inclusive, que É, a galera não tem muita visibilidade, então curte. Gente, cada curtida é de graça e ajuda bastante. Compartilha, comenta, a interação. Você mostra pro Instagram que aquele conteúdo é relevante é, e ele distribui para mais pessoas. Então já é uma ajuda também. é muito legal. Professora, mais uma vez a gente quer agradecer muito, foi muito incrível para todo mundo. Já subiu a barra aqui dos 28 segundos, 25. Eu que É, agradeço. gente, quem puder, fique em casa. Quem não puder, sigam todas as recomendações aí preventivas e frequentem bibliotecas comunitárias. Boa noite, todo mundo. Boa noite, professora. Boa Obrigado. noite, Wallace. Obrigada a vocês. A live vai ficar salva no IGTV, quem perguntou.